E hoje eu vim aqui apresentar um pouco do resultado do que foi que eu fiz no meu PIBIC, né, do período de 2019 a 2020. Queria agradecer primeiramente a professora Bacheira por lembrar, né, de mim, pelo convite e tudo. Queria agradecer também a vocês por estarem presentes nesse mini curso. E vamos lá aprender, né? Pessoal, antes de eu começar a minha apresentação, eu queria fazer logo dois momentos, né? O primeiro momento, meu áudio está bom para todo mundo, tá ok? Ou tá muito baixo ou tá muito alto? Quem quiser colocar no chat, quem quiser abrir o microfone para falar, Tá ok, Arius. tá ok, né? Certo. Então vamos lá. O segundo momento que eu queria também falar com vocês é o seguinte: a qualquer momento da apresentação que vocês sentiram pensarem, né? Eu não entendi, volta e tal, eu volto, então a gente explica novamente, tá? Mas vamos lá. Assim como o Matheus apresentou, a questão de um recurso didático não convencional, né? Que ele trouxe o recurso que é o cordel, achei muito interessante. Eu trouxe aqui para vocês o recurso didático não convencional que eu trabalhei durante o meu período do PIBIC, que foi o cinema, né? Então, a apresentação ela é intitulada O uso do cinema como recurso didático não convencional no ensino de geografia em busca de uma aprendizagem significativa. Por que esse em busca de uma aprendizagem significativa? Esse termo aprendizagem significativa, ele é muito utilizado lá em Ausubel, 1988, no 89, onde ele vai trabalhar o que seria essa aprendizagem significativa, né? E aí, o uso desse recurso didático não convencional, o uso do cinema, ele vai proporcionar essa aprendizagem significativa. Como? Mais à frente a gente vai ver, tá? Professora, pode passar o slide, por favor. Aí eu trouxe um currículo, né, onde a professora já apresentou, mas vou apresentar novamente para vocês, que eu sou discente do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Piauí, sou ex-bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, né, com ensino didático não convencional, PIBIC, participante como membro e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Geografia, Docência e Currículo, GEODOC, pela Universidade Federal do Piauí, e atualmente trabalho com ensino de Geografia e Currículo, tá? Pode passar, professor. E aí, pessoal, eu trouxe aqui uma introdução bem interessante para a gente estar pensando o que seriam essas discussões e principalmente como é esse processo de utilizar um recurso didático não convencional, como a gente pode abordar esse recurso em sala de aula, em que momento a gente deve abordar, né? E aí eu trouxe o seguinte, que a quantidade e qualidade de ferramentas que podem ser utilizadas no ensino ela é gigantesca. Como o Matheus disse anteriormente, isso vai da imaginação do professor. Eu já vi recursos didáticos não convencionais serem feitos a partir de papelão, a pessoa recorta o papelão, faz ali um mapa, a partir assim de uma coisa mais artística, que uma vez eu até fiz uma atividade curricular de extensão, que foi fazer uma maquete tátil, ou seja, para levar para os alunos a realidade de como é uma pessoa que não consegue enxergar, né? Então esse é o objetivo principal da maquete. E a gente pensar também a nossa ciência, a geografia, né? O que acontece? Na geografia, alguns conteúdos eles são muito abstratos, a gente precisa de muita cognição, a gente precisa muita cognição não, um melhor desenvolvimento da nossa cognição para a gente conseguir adquirir esses conteúdos, para a gente conseguir aprender esses conteúdos. E esses recursos didáticos não convencionais, ao contrário do que muita gente pensa, eles não vêm com o objetivo de decorar o conteúdo, eles vêm com o objetivo de fazer o processo de aprendizagem significativa. Ontem eu estava assistindo uma live e aí uma pessoa comentou, né? Tava em uma live de matemática, o professor tava ensinando seno, cosseno e tangente. Tem uma musiquinha que ela é muito interessante que eu aprendi no meu 5º ano do ensino médio. E que essa musiquinha ela vai ensinar o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus, que são, assim, os principais na hora de você fazer uma prova, na hora de você fazer um simulado, na hora de você fazer em situações dentro da matemática.
E aí, eu achei muito interessante comentar, né, com esse professor, dizer ao professor, professor, essa musiquinha me ajudou e tudo, e teve um participante que disse, olha, isso é decoreba. E eu fui contra. Não, isso não é decoreba, isso é recurso didático. Por quê? Porque a partir do momento que nós conseguimos aguçar os sentidos das pessoas ao ponto de aquela pessoa aprender aquela musiquinha e levar para a vida aquele conteúdo, ele não só decorou, ele aprendeu. Ele fez um processo de aprendizagem significativa. Mais na frente eu vou dizer o que Ausubel dizia, né, sobre aprendizagem significativa. E aí eu queria saber dos participantes aqui. Quem já está em processo de magistério e quem já utilizou algum recurso didático não convencional. Quem quiser abrir o áudio, pode abrir. Quem quiser falar aqui no chat, pode falar, tá? Vamos lá, um de cada vez para não causar tumulto. Eu estagiei na escola e já usei filmes. Pronto, show de bola. Show de bola, Sara já usou filmes. Mais alguém usou o cinema como recurso didático? Um de cada vez para não atropelar, né, pessoal? Para poder eu conseguir ler no chat. Na verdade, eu utilizei não foi o cinema. Acho que ainda cabe como seria um vídeo, né? Eu usei uma animação, um curto, né? Um curta-metragenzinho. Acho que foi 5, 10 minutos, mais ou menos. Pronto, show de bola. Então, pessoal, o que é que a gente pode... Pronto, a Elislene está dizendo que já utilizei o estágio Core 10, vídeos, paródias sobre mineração. Show. Valéria disse que já usou música. Bom, pessoal, então assim, é muito interessante a gente ver que várias pessoas aqui, né, já utilizaram isso em sala e que ainda quem não conseguiu utilizar, que saia desse curso utilizando, né, que comece a utilizar essas ferramentas em sala, que comece a trabalhar nessa perspectiva. Por quê? Porque isso marca o aluno. Isso faz com que o aluno ele aprenda o conteúdo de uma maneira não mais fácil, mas de uma maneira mais didática, de uma maneira em que ele aprenda aquele conteúdo e não esqueça, ele leve para a vida. E aí eu trago outra situação, que o uso de recursos didáticos não convencionais na geografia é de suma importância para a compreensão dos alunos e principalmente para o desenvolvimento cognitivo dos mesmos. Como eu disse a vocês, tem alguns conteúdos na geografia que são muito abstratos, né? Exemplo, o conteúdo de camadas da Terra, que é um clássico, né? Quando a gente vai trabalhar com o uso de maquetes. O conteúdo de camadas da Terra é um conteúdo muito abstrato. Como é que a gente vai explicar que na Terra tem um núcleo, tem um manto superior, um manto inferior, tem uma crosta, sendo que o aluno a gente não consegue abrir um buraco aqui dentro da sala de aula para ele ver, entendeu? Às vezes a gente diz assim, mas esse núcleo ele está a X quilômetros de distância, a X metros de distância, essa crosta está a X metros, a X quilômetros, e aí o que é que acontece? Esse aluno, ele vai pensar que é uma camadinha fina, ele cavando ali o chão, professor, aqui tá mais claro o chão, tá um composto de solo um pouco mais claro, né? Cavei um pouquinho, tem um composto de solo um pouco mais escuro, é o manto. E não é assim, entendeu? A gente tem que buscar alternativas para que desenvolva esse processo cognitivo. E é exatamente isso como a Elislane está falando. Essa quebra da rotina em sala de aula é importante para esse processo de formação dos alunos. Por quê? Aquela aula chata, monótona, parada, onde o professor só lê, onde o aluno só escuta, o aluno não pergunta, o aluno não diz nada, o aluno não se interessa, isso é prejudicial para o aluno e também para você que é professor. Por quê? Porque isso cansa ambos. E nós temos atualmente, nós temos aqui no Piauí, aqui no em Teresina, né, pelo menos na época que eu estava estagiando pela CEMEC, 1 hora de aula disponível. Então, você passar 1 hora de aula lendo, o que é que vai acontecer? Seus alunos vão dormir, você vai cansar e você não vai conseguir ter um aproveitamento maior da turma. Mas, se você começar a passar essa 1 hora, dividir esse tempo bonitinho,
o que eu vou fazer nessa primeira hora, nesses primeiros 20 minutos, depois o que é que eu vou trabalhar e tal, e tornando isso uma prática prazerosa, você vai ter vários benefícios, ou seja, seus alunos vão estar interessados em todas as suas aulas, os seus alunos eles vão querer aprender o conteúdo, e aquele aluno ele vai aprender aquele conteúdo para a vida, de maneira que chegue daqui a 20, 30 anos ele encontre lá na frente e diga, ó, professor, eu lembro daquele conteúdo que o senhor passou naquele dia, porque o senhor colocou um filme, entendeu? Então, assim, seja um filme, seja um cordel, seja uma maquete, entendeu? Esses recursos, eles marcam a vida dos alunos. E aí, é muito interessante a gente estar pensando essas questões. Professora, pode passar, por favor? E aí eu trouxe para vocês algumas citações, tá? Essas citações, pessoal, tá dentro do meu texto final do PIBIC, e lá vai ter também para vocês uma cartilha onde vai ter vários filmes que vocês podem estar trabalhando e o conteúdo atrelado a esse filme, tá? E o link para fazer o download do filme. Quando eu fiz o PIBIC, dos objetivos que eu consegui chegar foi fazer essa cartilha. E aí eu trouxe o que seriam esses recursos didáticos não convencionais associados com aprendizagem significativa. E aí eu digo o seguinte, do ponto de vista da aprendizagem significativa, o uso de recursos didáticos não convencionais potencializa o processo, visto que, para a Ausubel, 1982, a aprendizagem significativa deve ser vista como um processo, onde o aluno deve ser instigado por meio de seus sentidos para, assim, perfazer os conceitos. Vamos pensar. Na geografia, nós temos os conceitos chaves da geografia. Paisagem, território, região, lugar e espaço. E aí, como que eu vou repassar esses conceitos para os meus alunos? De que maneira eu quero que ele aprenda? Eu quero que ele aprenda de acordo com o livro, eu quero que ele aprenda que o conceito de paisagem é tudo aquilo que ele vê, eu quero que ele aprenda que o conceito de espaço é tudo aquilo que é modificado pelo homem, sendo espaço antrópico ou espaço natural, aquilo que não foi modificado pelo homem. Então, assim, esses conceitos, eles são muito abrangentes, eles são muito, digamos assim, eles são muitas vezes, eles proporcionam na cabeça do aluno uma amplitude muito grande, entendeu? Então, o aluno, ele tem que produzir o conceito dele. Quando ele produzir o conceito dele, é que ele vai entender aquele assunto. Claro, não dizendo que paisagem é uma caneta, claro, que não tem nada a ver, né? Mas, do ponto de vista de ele entender e, posteriormente, ele começar a produzir o próprio conceito sobre aquela situação. E aí, é muito importante unir entre os recursos didáticos não convencionais. Porque o que seriam esses recursos didáticos não convencionais? De acordo com o Silva, né, que é Josélia Saraiva Silva, 2011, página 17, os materiais utilizados por professores e professoras na educação básica, mas que não tenham sido elaborados especificamente para esse fim. Ou seja, um material que eu não elaborei com a finalidade de ele ir para a sala de aula, mas que eu, como professor, eu adapto aquele material para estar inserido no meu processo de magistério. Eu já vi uma didática muito interessante que eles estão utilizando, alguns pesquisadores, eu não lembro qual foi a universidade, mas se alguém souber colocar no chat quando eu falar, eles estão usando o Kinect do Xbox para estar fazendo aquela questão do relevo, ou seja, o Kinect lê o solo que está dentro de um caixote de areia, né? Eles colocam areia dentro de um caixote, aí o Kinect lê e dá o perfil topográfico daquela região, né? Daquela leitura que ele fez ali dentro daquele caixote de areia. Então, isso, vamos supor, isso em uma sala de aula, para a gente explicar, vamos supor, a gente vai falar sobre os lugares mais altos do mundo, com questão de paisagem, com questão de morros, a gente vai explicar a questão de movimento de placas tectônicas, o que é que pode causar, o que é que pode não causar, e isso vai fazer com que o aluno ele visualize, ele escute e ele pode também tocar, entendeu? Então, isso vai proporcionar um maior desenvolvimento cognitivo daquele aluno e ele, consequentemente, vai aprender aquele conteúdo. E aí, eu trouxe
três exemplos, né, de recursos didáticos não convencionais. O primeiro é um jogo de tabuleiro. Claro que esse jogo é adaptado, né? O nome do jogo é Tô no Clima. Esse jogo foi produzido na Universidade Federal do Piauí, onde esse jogo ele vai trabalhar questões climáticas, tá, dentro do tabuleiro. E isso é muito interessante porque ele é bem clássico. Quando você coloca recursos didáticos não convencionais no Google, a primeira foto que aparece é ele. Então a gente pode perceber que essa produção de recursos didáticos não convencionais, ela está muito voltada para os professores da pesquisa. O que a gente vê? Os professores que estão lá na educação básica muitas vezes não utilizam. Por quê? Aí é onde vem a questão do tempo, a questão da própria organização, a questão de N situações que a gente pode ver como, não um empecilho, mas como barreiras que podem, às vezes, dificultar para o professor, porque a gente sabe, né, que a vida de professor é muito difícil. A gente tem que elaborar a aula, corrigir a atividade, fazer planejamento, ler conteúdo, estudar outras coisas, e aí, às vezes, você assistir um filme inteiro na íntegra para poder proporcionar aquele estudo para os alunos é muito complicado de você fazer, entendeu? Mas não é impossível, tá? Então, eu acho que o objetivo principal meu aqui hoje é mostrar para vocês que dá para fazer, tá? Que dá para ser desenvolvido isso em sala e que vocês vão ver que é algo assim, não tão simples, mas que é alcançável, né? Claro. E aí eu queria que vocês colocassem no chat qual é a maior dificuldade que vocês têm ao aplicar um desses recursos didáticos não convencional. Qualquer um que seja maquete, seja tabuleiro, seja filme, seja quadrinho, qualquer um que seja. Enquanto vocês vão colocando aí no chat, eu vou explicar os outros dois, né? O segundo exemplo que eu trouxe é uma historinha em quadrinhos, né? Que a gente vê muito questão de quadrinhos em sala, com a geografia também a gente vai ver a questão das imagens, né? Que pode tá auxiliando o João, Rafael, né? Inclusive, ele trabalha com isso, né, João? Pronto. E aí, o último que eu trouxe, né? O clássico dos clássicos, A Era do Gelo, um filme que a gente pode utilizar em sala, que vai trazer uma dimensão muito grande, isso na criação também. E aí, pessoal, a encheira aqui de comentário, né, sobre os problemas. Vamos lá, alguém comentar aí quais são os principais problemas na hora de desenvolver esses recursos, na hora de trabalhar. O tempo, o que vocês veem como barreira, como obstáculo para na hora de produzir, na hora de utilizar esses recursos. Às vezes é o tempo, o que mais? Mas é questão do tempo, por conta de várias salas também. O que mais? Na criação de um jogo que envolva tudo. Isso, o que mais? Posso falar? Pode sim. Eu vejo também muito na barreira do aluno, dele saber discernir, né? Que aquilo não é apenas uma questão de lazer, né? É também uma forma dele aprender, né? Dele se divertir aprendendo. Então, eu vejo também muito essa barreira quando você vai trabalhar, e aí seja com história em quadrinhos, seja com filme, né? Com jogos. Pronto, muito bem. Vou ler aqui os comentários e depois eu vou comentar a fala do João também, que foi muito interessante. A Valéria Cristina disse que às vezes é o tempo, a Erislane também disse que é a questão do tempo por conta de várias salas. A Sonamita disse que na criação de um jogo que envolva toda a classe. A Valéria Cristina disse que tem aula que é um horário, e entre outros, às vezes é muito aluno, às vezes fica conversinha, às vezes os alunos não querem participar. Realmente, todas essas situações a gente encontra, né, como barreira, como, digamos assim, como obstáculo, essa também que o João falou, onde o aluno entender que aquele momento onde é aquele momento em que o aluno ele vai estar desenvolvendo, né, uma atividade para o seu aprendizado, ele tem que saber discernir.
A Valéria Cristina também está dizendo, e o próprio professor esquisito, que foi no meu caso quando a gente está estagiando, isso também é verdade. Então, pessoal, todas essas barreiras, elas são reais, com certeza, isso é sem dúvida, eu super entendo também, porque no meu tempo, quando eu fiz o PIBIC, foi muito bom, porque eu pude aplicar isso na escola que eu estava estagiando, né? E aí, muitas vezes a coordenação da escola impõe certa dificuldade, verdade, isso também atrapalha muito. E aí, onde a gente vai trabalhar esse processo de desmistificação de algumas situações do ponto de vista da interação e principalmente do desenvolvimento. O tempo é algo que, assim, cada um tem o seu, né? Então, a gente não pode estar interferindo, a gente não pode estar falando, eu não posso chegar aqui e dizer, dá tempo, pessoal, vamos fazer que dá tempo. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque é uma atividade que vai demandar muito tempo, uma atividade que vai demandar muito planejamento, muito pensamento. Com relação a falta de recursos tecnológicos nas escolas, principalmente na pública também, José, é uma barreira muito grande. Eu sofri muito com isso quando eu trabalhava lá na escola, porque era uma escola que tinha um equipamento, porém, quando era para eu utilizar, parece que o equipamento dava uma preguiça e não queria funcionar, entendeu? E aí, tem umas saídas que a gente pode estar fazendo que, às vezes, a gente consegue estar trabalhando esses recursos, né? E aí, a primeira delas é muito interessante. Quando você for assistir um filme, seja qualquer que seja ele, independentemente do filme que você vai assistir, do documentário, da TV, do jornal, da revista, assista com um olhar voltado para a sua prática docente. Mas eu só passo 24 horas trabalhando, é muito complicado a gente ver isso. Eu sei, realmente é muito complicado. Mas naquele momento que você está relaxando, sentado ali, vai chegar à noite em casa, vai assistir um jornal, vai ver um documentário, vai ver coisas que você gosta de fazer, às vezes você pode pensar o seguinte, vou assistir isso com outro olhar, como é que eu posso estar utilizando esse filme que está passando agora aqui, um exemplo, esse filme que está passando agora aqui à noite, no canal X, na minha aula, como é que eu posso estar trabalhando essa atividade aqui, entendeu? Então, assim, eu sei que às vezes é muito complicado a gente estar pensando isso, porque a cabeça da gente fica cheia, às vezes a gente quer só descansar, né? Mas esse olhar diferenciado do professor é que vai proporcionar o desenvolvimento desses recursos didáticos não convencionais. Por quê? Porque é o que está dizendo lá. É o que está dizendo aqui, de acordo com a Josélia Saraiva Silva, né? Que ela diz que são produtos que não são feitos para estar em sala de aula, que o professor faz uma adaptação e ele entra ali em sala, entendeu? Então, assim, esse ponto que eu estou dizendo para vocês me ajudou muito na época, porque o que é que aconteceu na época que eu estava estagiando? Eu estava trabalhando, assistindo aula na UFP de segunda a sábado, de manhã, de tarde, de noite, a professora Bastia até falava, Arilson, vai devagar, tu não aguenta e tal. E eu ficava nessa correria e eu chegava em casa, eu não conseguia produzir a parte prática da atividade. Por quê? Porque eu não conseguia assistir filme, eu só queria dormir. E aí o que foi que eu comecei a fazer? Nos meus finais de semana, que eu gostava muito de assistir filme, série na Netflix, eu tirava para assistir 2 filmes, um filme, e eu assistia aquele filme com outro olhar diferenciado, com um olhar de geógrafo, entendeu? Então, assim, a falta também de recursos nas escolas é também um problema, é um empecilho, então esse problema, assim, é muito complicado da gente resolver, a gestão, ela é muito complicada. Outro problema também são os professores que já estão no magistério, que às vezes já estão cansados, às vezes eles entre aspas, deixam para lá, deixam de mão, eles só querem chegar, ministrar a aula deles e ir embora, é só isso. Então, às vezes eles chamam a gente de professor modinha, essas coisas. Eu era muito chamado disso, tu é modinha, beleza, tô nem aí e tal, entendeu? Então, assim, quando a gente trabalha esses recursos didáticos não convencionais, a gente tem que olhar para tudo. Estou sentado na mesa, estou jantando. Então, vamos olhar aqui rapidinho, 10 minutinhos, vou olhar ao meu redor aqui, o que é que eu posso olhar que tem de geografia aqui, entendeu? E aí eu posso criar uma situação que quando eu chegar em sala, eu posso passar para o meu aluno aquela situação que eu criei e explicar o conteúdo. Por que eu não posso? Claro que eu posso. Agora sim, tudo pensado, bonitinho, planejado, tá certo? Então, assim, essas dificuldades
elas estão aí para a gente, né? Estão postas para a gente pensar em como contornar, né? E essa dificuldade principal que o João citou, ela tem que ser muito trabalhada. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar um filme, se a gente não fizer uma sequência didática, um plano de aula bem elaborado, o que é que acontece? Aluno vai dormir em sala, aluno não vai prestar atenção na atividade, aluno não vai querer assistir o filme que você vai propor, porque não é aquele filme do momento, e, principalmente, os alunos, eles vão começar a perder o interesse. Então, não é só utilizar o recurso por utilizar, entendeu? A gente tem que pensar também nessa maneira da utilização. Professora, pode passar, por favor. E aí, eu trouxe aí, nesse slide, os recursos didáticos não convencionais em ensino de geografia. E aí, eu já trouxe esses recursos mais voltados para o ensino da geografia, né? E aí eu trouxe uma autora muito clássica, né, que é Konchuska e outros, 2015, onde ela disse que é o seguinte: a escola, nesse contexto, cumpre um papel muito importante ao apropriar-se de várias modalidades e linguagens como instrumentos de comunicação, promovendo o processo de decodificação, análise e interpretação das informações e desenvolvendo a capacidade do aluno de assimilar as mudanças tecnológicas que, entre outros espaços, impliquem também novas formas de aprender. Ou seja, a escola, ela tem como papel criar essas situações para que o professor consiga desenvolver a sua prática de sala de aula. Uma coisa, pessoal, que eu acho muito interessante, que eu sou um estudante da área de currículo, e não só currículo de geografia, tá? Eu estudo o currículo como uma ciência, né? Como pensando o currículo pelo currículo. E aí é muito interessante a gente ver a questão da BNCC, que lá na BNCC ela já prevê essa situação que tem que ser criada pela escola. Como? A partir do momento em que ele incentiva que o aluno ele tem que ter um desenvolvimento cognitivo e emocional. Ou seja, você tem que, por meio também da sua ciência, da sua frente, desenvolver aquela atividade para aquele aluno, para fazer com que o mesmo se sinta bem na escola. E como está lá na BNCC, é lei. E como é lei, você já tem um respaldo para, caso algum diretor, ou então algum professor que vá lhe criticar. Mas isso é muito complicado também, por quê? Porque nós temos aqui, em Teresina, muitas escolas que visualizam muito aquela questão do resultado. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, em uma turma de terceiro ano do ensino médio, um filme, é muito complicado. Por quê? Porque a escola vai querer resultado e para a escola, aquele filme vai ser, entre aspas, perca de tempo. Porém, se você tiver um plano de aula bem bonitinho, elaborado, provando por A mais B que aquele conteúdo que está presente naquele filme vai ser importante para os alunos, você pode mostrar para o diretor da escola sem problema nenhum. Você pode mostrar para a coordenadora pedagógica. Eu digo isso porque eu tive professores que trabalharam filmes, que trabalharam documentários, que trabalharam essa parte dos recursos didáticos não convencionais em sala, que o diretor, no caso, a coordenadora pedagógica, pegava no pé do professor e o professor ia lá e provava. O professor entrava com violão em sala, o professor entrava com o vídeo. Então, assim, ele fazia diversas atividades em sala de aula que fazem com que os alunos aprendessem, né, no momento. Como eu aprendi a questão da musiquinha do seno de 30, 45 e 60. No dia que o professor do terceiro ano chegou cantando essa música, eu já sabia, entendeu? Então, assim, é muito interessante, professor de química também fazia questões de músicas, então, assim, é muito interessante a gente pensar também que os nossos alunos, eles não são máquinas. Os nossos alunos não estão lá para sentar, ouvir, não falar nada, e tá tudo muito bem, não, pessoal. Os nossos alunos, eles são pessoas, os nossos alunos têm sentimentos, os nossos alunos têm cognição. A gente não está falando com 40, 50 robôs, a gente está falando com 40, 50 pessoas diferentes, com 40, 50 personalidades diferentes. Pode ter uma parecida com a outra, claro, sempre vai ter, mas o que é que acontece?
nós podemos criar situações de envolver toda aquela turma. Sempre vai ter aquele aluno que vai ficar mais afastado, sempre vai ter aquele aluno que não vai querer participar tanto, e é nesses alunos que a gente trabalha para, meu filho, vem aqui, tal, vamos aprender, é assim e tudo. Eu tinha uma aluna lá, quando eu trabalhava lá na escola, que ela não falava com ninguém. Era aquela aluna que chegava, sentava, não conversava com ninguém, na hora do recreio ficava sentada ali por ali. Quando eu comecei a trabalhar os filmes, que ia para a parte da discussão, aí ela falava, professor, você já assistiu filme tal? Professor, você já assistiu filme tal? Então, assim, por meio desse recurso didático não convencional, eu consegui fazer com que essa aluna começasse a se desenvolver e a fazer amizades que, quando eu me espantei, ela já estava falando até demais. Eu tinha que pedir, às vezes, para ela fazer silêncio, entendeu? Então, assim, também é muito importante a gente estar pensando essas situações, tá? Professora, pode passar. Pessoal, alguma dúvida para a gente prosseguir ou não? Tá tudo tranquilo até aqui? Um de cada vez para não dar tumulto. Tá perfeito. Tá perfeito, seu Zé? Valeu, obrigado. Mais alguém? Tá Alguma dúvida? tudo ok já. Tá tudo ok, Linaldo? Beleza. Mais alguém? Só mais uma pessoa para eu continuar. Tudo tranquilo. Pronto, show de bola. O cinema e o ensino de geografia. Citei novamente, né? Eu já ouvi de um professor com 20 anos em sala de aula que passar filme para os alunos é preguiça. Antônio, eu também já ouvi isso, eu também já ouvi que eu estava enrolando aula, eu também já ouvi que isso era desnecessário, eu já ouvi várias situações. E depois eu vou dizer para vocês assim um relato, vou contar um relato, né, que eu tive lá na escola que provou que hoje os alunos aprendem muito mais com o cinema. Esse é um espaço que devemos conquistar nas escolas, sob essa perspectiva da aprendizagem significativa. Passa pelo convencimento no qual devemos insistir, demonstrando seriedade em nosso trabalho. É um processo gradativo. Exatamente, Ricardo. Todo esse processo de desenvolvimento para inserir um recurso didático não convencional na escola, ele é gradativo, ele é lento, ele não é do dia para a noite. Tudo que você vai fazer, né, na sua vida, é claro, nada é do dia para a noite. E esse é principalmente um ponto, porque você vai estar trabalhando com sua atividade remunerada, entendeu? Com sua atividade que vai lhe render um lucro. Quando eu cheguei lá na escola com essa proposta do recurso didático não convencional associado ao cinema, a diretora aprovou bastante. Ela, Arilson, faz tão tal que lá tinha um dia que era o dia do cinema, ou seja, eles dedicavam um horário, claro, tudo orientado, para os alunos assistirem. Entendeu? Uma vez no mês, a gente planejava um dia, eu planejava para todas as turmas, e eles iam assistir. Então, assim, é muito interessante ter esse apoio. Porém, como eu tinha o apoio da da diretora, a coordenadora pedagógica já não gostava. Ela dizia que eu estava enchendo linguiça, ela dizia que não era necessário, ela dizia N situações. Eu fazia ouvido de mercador, né? Fingia que não estava ouvindo nada e ia fazendo umas atividades, ia fazendo minha pesquisa e ia continuando toda a minha pesquisa, né? E aí, o cinema e o ensino de geografia. Essa é a hora que a gente vai ver o cinema mais voltado para o ensino de geografia. Mas, como eu ouvi, tem gente do curso de letras aqui, né? Aí eu queria saber quais são os cursos que estão presentes fora o curso de geografia. Coloque aí no chat aí quem é de outro curso fora a geografia. Enquanto você coloca, eu vou continuando. E aí, de novo, Pontiusca, tá? Letras em inglês, beleza, Maria Alves de Santana. Assim, para Pontiusca, toda a minha pesquisa nessa parte do cinema voltada para a geografia, ela foi baseada na Pontiusca e outros, tá? Que são os outros autores que contribuem na pesquisa dela, no livro dela, que diz o seguinte: um filme se compõe de múltiplas linguagens integradas na constituição de um todo. E, portanto, a produção cultural é importante para a formação do intelecto das pessoas. É uma produção, né? Porque com ele aparecem questões cognitivas, artísticas e afetivas de grande significado. Professor,
é muito importante que você tenha essa consciência de que o recurso didático não convencional, e principalmente o uso do cinema, o uso de filmes, você pode fazer com que aquele conteúdo que é muito difícil, ele se torne muito mais fácil. Exemplo, a Maria Alves de Santana, ela trabalha letras em inglês. Você pode muito bem pegar um filme, colocar, no caso, a legenda, né, o filme legendado, e aí você pode tirar trechos daquele filme. Ou então você pode fazer uma pesquisa muito rápida. Gente, qual é o filme que vocês mais assistem? Que vocês, assim, sabem aquele filme de cor? Um exemplo, tá? Uma ideia. E aí vamos supor que aquele filme X, todos os alunos conhecem. Aí pode ser interessante você planejar o quê? Você pega aquele filme, passa em sala. Na outra aula você passa ele em inglês, legendado. Ou seja, os alunos já vão entender algumas palavras, algumas coisas. Até porque quando eu fiz o curso de inglês, o professor falava muito isso. Você assistir filme legendado, você... Já, João. Você ouvir músicas em inglês, ver a tradução, é muito interessante na hora de você estar aprendendo esses conteúdos. Pode falar, João. Eu já vi também alguns casos, né, que a gente vejo muito em rede social, Facebook, Instagram, em que eles pegam trechos do filme, né, o quadro do filme, e transformam em uma tirinha mesmo, né, cada quadro do filme com a legenda, né, do que os personagens vão falando. Então, também é uma forma, né, de trabalhar também o filme, de uma forma mais simples, mais fácil. Né? Isso, eu já vi muito isso também, João. Então, assim, são N possibilidades que a gente pode estar trazendo para a sala de aula que você... Não sou eu que estou dizendo que isso vai ser importante. Quem disse isso foi Punchowski e outros, e outros autores. Então, eles sentaram, eles pesquisaram para entender essa parte da cognição e principalmente para desenvolver isso. Então, qual foi minha contribuição, né, no tempo da pesquisa? Foi comprovar isso, foi mostrar que com os filmes você pode conseguir uma abstração maior do conteúdo, você pode desenvolver atividades onde o aluno ele vai estar mais atento àquela aula, entendeu? Então, assim, é muito interessante essa perspectiva de a gente entender que o filme, ele traz isso para a sala de aula, ele traz essa interação para a sala de aula, por quê? Vamos supor, esses alunos de sexto ao nono, né, que foram os alunos que eu tive contato, que tem uma média de idade aí, eu acho que de 12, 13 anos até 15, 16 anos, por aí. Acho que menos do que isso. E, na verdade, tive alunos de 18, né, porque minha realidade lá era de escola pública e às vezes os alunos não acompanhavam o ensino, mas essas questões à parte, nós vamos ter filmes que eles assistem que quando a gente dá o direcionamento para aquele filme, ele vai dizer assim, professor, eu não tinha pensado nisso. Eu cansei de ouvir isso em sala. Uma vez até teve uma confusãozinha lá, confusão que eu digo porque eu não pensei que eles poderiam estar imaginando essa parte, que eu fui falar do filme Tropa de Elite. Meu Deus, para quê? Gente, esses alunos começaram a falar a parte que o Capitão Nascimento dava na cara de não sei quem, ou tal pessoa brigava com não sei quem, tal pessoa. Então, foi tipo assim, foi uma experiência que eu fui dar um exemplo e acabou tornando outra coisa. Eles levaram para outro lado. Então, assim, aconteceu aquilo que o João falou. O aluno, ele não se atentou para o fato de que eu estava explicando um conteúdo X, entendeu? Eles lembraram, foi outra situação. Então, assim, é muito interessante a gente pensar também essas situações, o que pode dar errado, que você pode pensar, poxa, eu vou trabalhar esse filme tem cena tal. Então, vou perguntar primeiro para o meu aluno se ele já assistiu. Se ele já assistiu, eu já evito de falar para poder ele não pensar, para poder não gerar os comentários. Mas se ele não assistiu, eu posso passar os trechos que não tem aquelas partes, digamos assim, impróprias, digamos assim, que não são relevantes, e que eu posso mostrar essas situações. Exemplo, esse filme que eu trouxe aí, O Poço. O Poço tem algumas situações no filme que não são agradáveis para você estar trabalhando em sala. Mas tem outras situações que você pode cortar o filme e mostrar, pessoal, isso aqui retrata a realidade da sociedade, onde cada nível aqui
vai ter maiores privilégios, e aí quando as pessoas estão com maiores privilégios, elas esquecem dos outros níveis, e aí algumas pessoas tentam mostrar para outras pessoas que existem outras pessoas para comer, entendeu? Então, assim, tem várias situações que a gente pode estar abordando com esse filme. Outro filme também interessante é esse do Rei Leão, onde a gente pode estar trabalhando, isso pensando na geografia, né? A questão das paisagens, a questão dos biomas, entendeu? Então, assim, são N situações também que a gente pode estar trabalhando com o filme. E o outro filme que eu trouxe para vocês também, muito interessante para a gente trabalhar, é Madagascar. É um filme clássico, que toda criança praticamente já viu, e aí que a gente pode trabalhar a relação do homem com a natureza, como é que o homem está associado com o espaço natural, como é que esse espaço urbano ele vai sendo moldado tanto pelo homem quanto também pelo animal, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguma sugestão, alguma coisa? Alguma interação? Professora, pode passar, por favor. Não, né? Então vamos lá. E aí, pessoal, a gente tem que pensar o básico do básico do básico. Outro filme muito interessante é o Sem Floresta. Com certeza, Sara, muito bem pensado. Esse filme também é muito interessante para a gente pensar a relação, né, do homem e do animal. Sequência didática. O que seria essa sequência didática? É a sequência de passos que o professor deve pensar na hora de trabalhar esse recurso. E aí, qual é o primeiro deles? É pensar qual é o conteúdo da aula. Exemplo, vou trabalhar aqui o clássico do clássico, Revolução Industrial, certo? Qual é o filme que eu posso trabalhar com a Revolução Industrial? E aí já vem o segundo passo. O filme clássico, que eu acho que todo mundo já sabe até qual é que eu vou dizer, né? Que é o Tempos Modernos, o filme do Charlie Chaplin. O filme clássico do clássico do clássico nas aulas de geografia. Então, assim, você vai pensar qual é o conteúdo da aula, qual é o conteúdo que eu vou ministrar, se ele é o mais humano, se ele é mais voltado um pouco mais para uma parte física. Pensando da perspectiva pessoal de letras, vocês podem estar vendo algum filme que tem vários tipos de linguagem. Quando vocês forem explicar, por exemplo, os níveis de linguagem, aí você pode pegar trecho de filme onde a linguagem ela é, digamos assim, mais regional, ou então vocês podem pegar trechos onde a linguagem ela é mais, digamos assim, formal ou informal, entendeu? Para estar explicando essas questões dessas linguagens, isso é muito interessante. Então, vocês têm que pensar qual o conteúdo da minha aula. Depois, qual o filme vai ser abordado? Como é que eu vou abordar esse filme? O que é que eu quero que meus alunos aprendam com esse filme? Aí é onde a gente vem para o terceiro passo, que é selecionar os trechos ou passar o filme inteiro, se for o caso. Por exemplo, o filme do Charlie Chaplin. A gente vai trabalhar toda uma questão da Revolução Industrial. Então, a gente vai trabalhar a questão social, questão da desenvolvimento das máquinas, questão do desenvolvimento da sociedade em si, partindo do ponto dos descobrimentos, partindo do ponto das relações sociais que se mantinham naquele momento. E aí a gente pode trabalhar o filme inteiro, entendeu? Já o filme, por exemplo, do Poço, a gente já não pode trabalhar inteiro. Por quê? Porque vai ter algumas partes que a gente vai ter que cortar devido à censura, devido a N situações. Um filme onde a gente pode trabalhar também inteiro é o Rei Leão. Eu trabalhei o filme inteiro. Por quê? Porque é um filme não pela história, mas sim pela questão das relações que tem entre os animais, a relação que é criada dentro do filme. O filme da Era do Gelo, a gente pode cortar. Tem um filme Era do Gelo, onde aquele personagemzinho, o Cid, ele cai lá dentro do núcleo da Terra. Então, isso vai mostrar as camadas da Terra. Então, você pode selecionar aquele trecho quando você vai trabalhar. A Patrícia está dizendo, minha defesa do TCC foi justamente sobre o cinema, no qual utilizei a análise do filme Cinema, Aspirinas e Urubus, para explorar principalmente sobre a questão da paisagem sertaneja, além da migração e outros conteúdos. Então, assim, é muito interessante. Gostei do seu tema de TCC, tá, Patrícia? Muito interessante mesmo. Então, assim, é muito legal a gente perceber que o filme ele vai proporcionar essas questões cognitivas dos alunos, ou seja, bem planejado, bem pensado, isso vai ser bom para eles. Então,
Depois de selecionar os 3, vou passar o filme todo. Aí eu vou analisar minha turma, como é que minha turma é. Exemplo, vou trabalhar o filme O Poço, como é que é minha turma. E aí eu vou lá, antes da aula do filme, explico o conteúdo tudo bonitinho, e mais à frente eu vou falar, né, como a gente vai ver esse plano de aula, e pergunto se eles já assistiram O Poço. Se a maioria da turma já assistiu, é legal passar por causa das cenas. Se a maioria da turma não assistiu ainda, é legal passar. Então, assim, a gente tem que pensar também essas realidades, tá? E, por fim, o plano de aula. A gente pensar, quando eu falo a gente, eu me incluo nisso, né? Nós, professores, pensarmos como que nós podemos fazer para desenvolver essas atividades, tá? Pode passar, professora. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, não. José Sem, beleza. José Sem é gente boa. Vamos lá. Todos são, né? Vamos lá. Plano de aula. Esse plano de aula foi o que eu criei e está lá também nos resultados do meu texto final do PIBIC. E aí vai ter tema África e os conflitos armados, né? Então a gente vai trabalhar como que se deu o processo de desenvolvimento dos conflitos armados na África, como é que está associado isso à questão política, à questão social. Período, 3 aulas de geografia. Por que eu coloquei 3 aulas de geografia? Porque quando a gente vai pensar esse conteúdo, a gente vai ver que é um conteúdo muito extenso, então um conteúdo muito grande para ser trabalhado em apenas 1 ou 2 aulas. Tá? E aí o objetivo geral é entender como se estrutura o continente africano, enfatizando os motivos para a existência dos conflitos armados. Lembrando que o público-alvo é o 9º ano do ensino fundamental. E aí quais são os objetivos específicos? Apontar as principais características de distinção social do continente africano e dialogar sobre os motivos dos conflitos presentes no continente africano. Materiais para as atividades propostas, não necessárias. Caixas de som amplificada, às vezes o próprio som do computador já é o suficiente, projetor multimídia, e o filme Diamante de Sangue, um filme clássico que vai trabalhar justamente isso. Claro que esse filme não vai ser trabalhado na íntegra devido a algumas situações que tem dentro do filme, mas dá para a gente cortar, tá, o filme e mostrar apenas as situações de relação social, apenas o início, né, do embate, o porquê do embate, mas não mostrar o embate armado em si. E aí o desenvolvimento vai ser como? A priori será feita uma explanação do conteúdo, mostrando como se deu a origem do continente africano, desenvolvendo as atividades escritas para a pesquisa para casa durante as 2 primeiras aulas sobre os grupos étnicos presentes na África. Ou seja, além da aula, a gente pode também passar uma pesquisa para o aluno, para ele estar pensando essa situação da África. Por quê? Porque aí não vai acontecer aquilo que o João disse. O que foi que o João disse? Às vezes os alunos desviam o pensamento. Então, você já orientando, quando você for passar o filme, o aluno já vai estar focado em ver a atividade no filme. O aluno ele já vai estar com a cognição voltada para o filme. Então, o filme ele só vai complementar e, principalmente, ele vai desenvolver ainda mais o processo de entendimento do aluno. Ou seja, o aluno só vai consolidar o conteúdo dentro da sua mente, né, dentro do seu processo cognitivo. E aí, a posteriori, são expostos os textos específicos do filme, direcionados para os alunos observarem os aspectos sociais e conflitantes presentes no continente africano. E aí eu trouxe uma avaliação, que é uma produção textual, direcionada para que os alunos desenvolvam seus textos falando sobre o conteúdo abordado e exemplificando com o trecho do filme. E, por fim, dando a sua opinião de maneira crítica sobre o filme. Muito interessante essa avaliação. Por quê? Porque eu vou estar orientando meu aluno a assistir o filme, para ele produzir um texto, onde nesse texto ele vai ter que apontar cenas do filme associadas com o conteúdo. E no final ele vai ter que fazer uma crítica. E aí é onde ocorre a aprendizagem significativa, ou seja, o aluno ele vai fazer todo o processo de desenvolvimento do conteúdo e, por fim, ele vai dar as impressões dele, ou seja, ele vai produzir, ele vai perfazer o próprio conceito dentro da atividade, tá?
Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pode passar para frente? Alguma contribuição? Acho que não, né? Vamos lá, professora. Próximo slide, por favor. E aí, eu trouxe um tema que ele é muito importante a gente estar pensando também. Foi justamente aquilo que eu fui muito criticado, que é quando a gente vai trabalhar quando a gente vai trabalhar esses temas, quando a gente vai trabalhar o recurso didático no convencional, a gente é muito criticado por isso, que é nunca usar o cinema como preenchimento de aula. Arilson, mas isso já não precisava desse slide. Por que que eu trouxe esse slide? Por que que eu trouxe esse slide, então? Para enfatizar, para dizer, olha, por favor, não utilize, entendeu? Então, assim, do ponto de vista ético e profissional, a utilização dos recursos didáticos como preenchimento de aula e ou complemento de carga horária, sem as devidas precauções, é totalmente válido. O que seriam essas devidas precauções? É você se preparar para passar aquele conteúdo e depois abordar com o recurso didático. Ou então, utilizar o recurso didático para depois abordar o conteúdo para fazer aquele link, né? E aí, é muito interessante a gente pensar essa situação, porque tem casos em que, quando o aluno entra em sala, ele sabe que o professor não elaborou aquela aula, ele sabe que o professor não está pronto para aquela aula. Já teve casos de eu entrar em sala e eu perceber que o professor não estava preparado, que o professor não tinha ou estudado ou que ele não tinha preparado aquela situação. Então, assim, isso causa um desconforto grande, tanto para você como profissional, tanto quanto para os alunos. E aí, a utilização desse recurso, ela deve estar associada ao processo de ensino-aprendizagem e nunca, entre aspas, enrolação, né? Claro. Professora, pode passar, por favor. E aí, pessoal, eu trouxe aqui agora uma atividade para a gente fazer juntos, tá? Onde eu quero que vocês pensem conteúdos que a gente pode estar utilizando com esses filmes aí. Claro que eu já citei alguns, mas aí eu queria que vocês pensassem alguns conteúdos para esses filmes e colocassem aqui no chat. São 8h58, eu vou disponibilizar para vocês aí até 9h05, 9h06, tá? Para só fazer a finalização depois, para deixar um tempinho para a gente discutir o final. E aí a gente vai colocando aqui no chat o nome do filme e o conteúdo. Esse primeiro filme é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. O segundo filme Era do Gelo, o Big Bang. O terceiro filme é Diamantes de Sangue. O quarto filme, Twister. O quinto filme, Mar em Fúria. O sexto filme, Quem Quer Ser um Milionário. O sétimo filme, Hotel Ruanda. E o oitavo filme, A Queda. As Últimas Horas de Hitler. E aí até 9h06. Vamos colocando aqui no chat, tá? Marcos Gomes já colocou, Revolução Industrial, filme 1, show. Qual outra situação que a gente poderia utilizar no filme 1? Alguém pode pensar? Vamos lá, pessoal. O chat aqui tem muita gente comentando. Muito bem, muito bem. O chat está subindo muito rápido. Quase não estou conseguindo acompanhar aqui os comentários. Dinâmica das placas tectônicas, filme 2. Isso, exatamente. Muito interessante, Marcos. João Rafael, Questões Sociais, filme 6. Show de bola. Questões Sociais da Índia, né, no caso. Exatamente, Sunamita. Hotel Ruanda, alguém sabe dizer? Diamante de Sangue eu já falei, né? Guerra Mundial, filme 8. Pronto, Primeira Guerra Mundial. Show de bola, Marcos. É isso aí. Hotel Ruanda, Mar em Fúria e Twister. Alguém sabe dizer? Então, nós temos aí a situação do filme 1, Revolução Industrial. Filme 2, Dinâmica das tectônicas de placas, né? A gente pode ver as questões também, não só da dinâmica de placas, mas também as consequências que causam, né? Quando a gente pensa em dinâmica das tectônicas de placas, a gente pensa em tudo isso. Isso é muito interessante nos filmes da Era do Gelo, é muito interessante a gente trabalhar esses filmes em sala de aula, porque eles são muito
digamos assim, muito voltados para esse ponto de vista. E aí nós temos o filme 3, que é Diamante de Sangue, que ele vai trabalhar justamente aquela parte que eu fiz agora há pouco, né, no planejamento, as questões sociais lá na África. Twister, alguém sabe? Pela capa assim, do filme, o que, é que a gente pode pensar? João Rafael, questões sociais, filme 6, exatamente. Segunda Guerra Mundial também no filme 8, exatamente. Quem quer ser um milionário? Questão de organização socioespacial e socioeconômicos, tornados. Exatamente. O Twister, a gente vai ver as questões climáticas, né? Hotel Ruanda, alguém? Só para a gente finalizar. Pronto, imperialismo também, show de bola. Twister, impactos socioambientais também é muito interessante a gente ver. Tem um filme, pessoal, 2012, o nome do filme, se não me engano, O Fim do Mundo, alguma coisa assim. Ele é muito interessante também para a gente estar trabalhando a questão de como os impactos sociais causam dentro do globo e como o globo pode retribuir isso para com o ser humano. Isso também é muito interessante de a gente estar pensando. E aí, pessoal, o Hotel Ruanda também vai trabalhar essas questões também sociais, essas questões de luta, questões étnicas e territoriais, tá? Professora, pode passar. E aí, pessoal, são as referências que eu trouxe, tá? Foram as que eu usei. Ricardo aí disse que Hotel Ruanda, questões étnicas, colonização e descolonização, beleza. Esse do Charles Schwab pode ser associado também às crises financeiras da economia. Exatamente, Marcos, essa tua interpretação foi muito boa. E aí, pessoal, para finalizar, né, as minhas referências, trouxe aí Ausbel, Ponchusca, Silva. Claro que lá no meu trabalho são N referências, eu utilizei muitos mais autores. E aí, quem quiser ter acesso ao trabalho, depois a professora, quem quiser ir direto falar comigo, pede meu contato para a professora que eu posso estar disponibilizando, né, o trabalho final. Eu acho que ele também está disponível no site da UFP, não sei se fica, mas está aí disponível. Queria aqui agradecer aos participantes, né, perguntar se tem ainda alguma pergunta, alguma dúvida, né, alguma pergunta, e agradecer ao tempo, né, que vocês disponibilizaram para estarem aqui e vendo minha apresentação. Queria agradecer à professora Bachira pelo convite e é isso. Muito obrigado pela atenção.